Você já parou para pensar por que Deus nunca se submeteu aos testes que os homens tentaram aplicar a ele ao longo da história? Existe uma diferença profunda entre provar e revelar que poucos cristãos compreendem completamente. Sua vida espiritual pode ser transformada quando você entender que Deus não precisa se provar. Ele escolhe se revelar. E essa revelação está acontecendo neste exato momento na sua vida. Há algo urgente que preciso compartilhar com você sobre como reconhecer quando Deus está se revelando, porque muitos cristãos estão perdendo essas manifestações divinas por não saberem identificá-las. Não posso ficar em silêncio sobre essa verdade que pode revolucionar completamente sua caminhada com Cristo. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus opera em uma dimensão completamente diferente da nossa lógica humana. Quando os fariseus vieram a Jesus pedindo um sinal do céu, em Mateus 16, 1-4, eles estavam tentando colocar o Filho de Deus à prova, como se ele fosse um mágico que precisava demonstrar seus poderes. Mas Jesus respondeu de forma categórica: uma geração má e adúltera pede sinal e nenhum sinal lhe será dado. Por quê? Porque Deus não se submete aos nossos testes. Ele não é um garçom celestial esperando nossos pedidos para provar que existe. O que acontece na prática é que muitas vezes invertemos os papéis. Nós, criaturas limitadas, tentamos julgar o Criador ilimitado. É como uma formiga tentando compreender a arquitetura de um arranha-céu. Nossa perspectiva é tão pequena comparada à grandiosidade de Deus que seria impossível para ele se adequar às nossas expectativas humanas. Em Jó 38, 4, quando Jó questionava os caminhos de Deus, o Senhor respondeu: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Essa não foi uma resposta arrogante, mas um convite à humildade diante do mistério divino. Pense comigo numa analogia simples que vai esclarecer tudo. Quando o sol nasce pela manhã, ele não precisa provar que é o sol. Ele simplesmente brilha e sua luz revela tudo ao redor. Você não vê o sol se esforçando para convencer as plantas de que ele existe. As plantas simplesmente respondem à sua presença crescendo em sua direção. Da mesma forma, Deus não precisa se provar. Sua presença se revela através de sinais que só aqueles com olhos espirituais abertos conseguem enxergar. O problema é que muitas vezes estamos tão focados em exigir provas espetaculares que perdemos as revelações sutis mas poderosas que estão bem diante de nós todos os dias. A segunda verdade fundamental é que a revelação de Deus sempre acontece no timing perfeito, não no nosso. Em Eclesiastes 3:1, a palavra nos ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus se revela quando nosso coração está preparado para receber, não quando nossa mente está ansiosa para comprovar. Quantas vezes você já orou pedindo sinais e quando eles não vieram da forma que esperava, duvidou da presença de Deus? Isso acontece porque confundimos revelação com espetáculo. Deus não faz show. Ele se manifesta através de sussurros no meio da tempestade, como fez com Elias em 1 Reis 19:12. Existe um padrão bíblico muito claro aqui. Abraão não pediu provas quando Deus o chamou para sair de sua terra. Ele simplesmente obedeceu e descobriu a fidelidade de Deus no caminho. Moisés não exigiu demonstrações antes de liderar o povo. Ele experimentou a revelação de Deus através da sarça ardente e depois através das pragas no Egito. Maria não pediu sinais para crer no anúncio do anjo. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, e testemunhou o maior milagre da história da humanidade. O padrão é sempre o mesmo. Primeiro vem a fé, depois vem a revelação. Há um perigo espiritual real quando ficamos presos na mentalidade de exigir provas de Deus. Essa atitude nos coloca numa posição de juízes do Altíssimo, quando na verdade deveríamos estar na posição de servos dispostos a reconhecer sua revelação. Em Isaías 55, 8-9, Deus declara que seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os seus caminhos. Como pode o Criador se submeter às limitações do criado? É como se um quadro quisesse ditar regras para o pintor ou uma música quisesse ensinar o compositor a compor. Essa mentalidade de exigir provas também revela uma falta de confiança no caráter de Deus. Quando você realmente conhece alguém, quando você sabe quem essa pessoa é no íntimo, você não precisa de provas constantes do amor dela.
Você confia porque conhece. O mesmo acontece com Deus. Quanto mais você o conhece através da sua palavra, quanto mais você experimenta a sua presença na oração, mais você percebe que ele não precisa provar nada. Ele já provou tudo na cruz do Calvário. A terceira e mais importante verdade é que a revelação de Deus está acontecendo agora mesmo na sua vida, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu. Cada resposta de oração, cada livramento, cada momento de paz inexplicável no meio da dor, tudo isso são formas de Deus se revelando. Ele não precisa mover montanhas para provar que é poderoso. Às vezes ele se revela simplesmente sustentando você quando você pensou que ia desmoronar. Não precisa abrir o mar vermelho para mostrar que é o caminho. Às vezes, ele se revela sendo a ponte sobre as águas turbulentas da sua vida. Você sabia que muitas das maiores revelações de Deus acontecem nos momentos mais comuns da nossa vida? Quando você sente uma paz inexplicável no meio de uma situação difícil, isso é Deus se revelando como o príncipe da paz. Quando você encontra forças para perdoar alguém que te machucou profundamente, isso é Deus se revelando como o Deus do perdão e da cura. Quando uma palavra específica da Bíblia toca seu coração exatamente no momento que você mais precisa, isso é Deus se revelando como o Deus que fala com seus filhos. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com seu coração neste momento. Que tal deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal para receber mais revelações bíblicas que podem transformar sua caminhada com Cristo? Nos comentários, compartilhe uma situação em que você reconheceu a revelação de Deus na sua vida. Sua experiência pode encorajar outros irmãos na fé. E se você conhece alguém que está passando por um momento de dúvidas espirituais, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Agora eu quero que você entenda algo poderoso que pode mudar sua vida para sempre. Não importa quantas vezes você tentou testar a Deus no passado, Ele não desistiu de você. Sua misericórdia se renova a cada manhã, como nos lembra Lamentações 3, 22 a 23. Hoje é o dia perfeito para mudar sua perspectiva espiritual. Em vez de exigir provas, comece a buscar revelações. Em vez de fazer exigências, cultive expectativa. Em vez de questionar por que Deus não age como você quer, pergunte como Ele está querendo se revelar através das circunstâncias da sua vida. A partir de hoje, quero desafiar você a viver com os olhos espirituais bem abertos. Quando você orar, não peça sinais espetaculares. Peça discernimento para reconhecer como Deus está se movendo na sua vida. Quando enfrentar desafios, não exija que Deus prove seu amor removendo todas as dificuldades. Busque encontrar sua presença sustentadora no meio da luta. Lembre-se sempre, Deus não se prova porque Ele não precisa. Ele se revela porque Ele quer. E essa revelação está acontecendo agora mesmo na sua vida, esperando apenas que você a reconheça com um coração grato, uma mente aberta e uma fé renovada que cresce a cada dia.